E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 27 e 28 de Mateus. Vamos estar dando aí continuidade ao nosso plano de leitura anual. Hoje nós encerramos o livro de Mateus e se você quer participar conosco desse plano de leitura, é só você se inscrever e ativar o sininho, porque assim você vai receber todos os dias os vídeos quando eu mandar e vai ficar sabendo assim o que a gente vai ler. Se você conhece alguém que tem uma dificuldade de ler e quer ler a Bíblia, você pega e manda para essa pessoa. Pega e diz, olha, esse menino está lendo a Bíblia inteirinha, fulano. Pode acompanhar que ele vai ler a Bíblia inteirinha esse ano, tá bom? Porque assim você vai abençoar essa pessoa grandemente, sabe, cara? E é para isso que eu estou fazendo esses vídeos. É para uma pessoa que não sabe ler, uma pessoa que tem dificuldade na leitura, para uma pessoa que tem dificuldade de acompanhar planos de leitura. Para ajudar assim para uns aos outros se ajudarem, certo? Se você gostou também, se você gostar do vídeo, deixe seu like. Se você não gostar, deixe seu like também, porque assim você vai estar ajudando o canal, certo? Então vamos orar. Senhor, meu Deus eterno Pai, mais uma vez te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Obrigado por esse privilégio que o Senhor nos concede de estar lendo a Bíblia e que o Senhor venha nos instruir, venha nos guiar. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pois pronto, vamos lá. Aqui no capítulo 27 recebe o título Judas se enforca. Versículo 1. De manhã cedo, os principais sacerdotes e líderes do povo se reuniram outra vez para planejar uma maneira de levar Jesus à morte. Então o amarraram, o levaram e o entregaram a Pilatos, o governador romano. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, encheu-se de remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes do povo, dizendo: pequei, pois traí um homem inocente. Que nos importa? Retrucaram eles. Isso é problema seu. Então Judas jogou as moedas de prata no templo, saiu e se enforcou. Os principais sacerdotes juntaram as moedas e disseram: não seria certo colocar esse dinheiro no tesouro do templo, pois é dinheiro manchado de sangue. Então resolveram comprar o campo do oleiro e transformá-lo num cemitério para estrangeiros. Por isso até hoje ele se chama Campo de Sangue. Cumpriu-se assim a profecia de Jeremias que diz: tomaram as 30 peças de prata, preço pelo qual ele foi avaliado pelo povo de Israel, e compraram o campo do oleiro, conforme o Senhor ordenou. Agora nós terminamos aí, Judas se enforcou, né? E nós vamos para o versículo 11, que recebe o julgamento de Jesus diante de Pilatos. Versículo 1. Agora Jesus estava diante de Pilatos, o governador romano, que lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: é como você diz. No entanto, quando os principais sacerdotes e os líderes do povo fizeram acusações contra ele, Jesus permaneceu calado. Então Pilatos perguntou: você não ouve essas acusações que fazem contra você? Mas, para a surpresa do governador, Jesus nada disse. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume do governador libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Nesse ano havia um prisioneiro famoso por sua maldade, chamado Barrabás. Quando a multidão se reuniu diante de Pilatos naquela manhã, ele perguntou: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois ele sabia muito bem que os líderes religiosos judeus tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou o seguinte recado: deixe esse homem inocente em paz. Na noite passada tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbado. Enquanto isso, os principais sacerdotes e os líderes do povo convenceram a multidão a pedir que Barrabás fosse solto e Jesus executado. Então o governador perguntou outra vez: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? A multidão gritou em resposta: Barrabás! Pilatos perguntou: e o que farei com Jesus, chamado Cristo? Crucifique-o! Gritou a multidão. Por quê? Quis saber Pilatos. Que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto: crucifique-o! Pilatos viu que de nada adiantava insistir e que um tumulto se iniciava. Assim mandou buscar uma bacia com água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo gritou em resposta: que nós e nossos descendentes seríamos responsabilizados pela morte dele. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus,
entregou-o para ser crucificado. Pronto, encerramos aí no versículo 26, Jesus diante de Pilatos. Agora nós vamos para o versículo 27 que recebe: os soldados zombam de Jesus. Alguns dos soldados do governador levaram Jesus ao quartel e chamaram todo o regimento. Tiraram as roupas de Jesus e puseram nele um manto vermelho. Teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Em sua mão direita puseram um caniço, como se fosse um cetro. Ajoelhavam-se diante dele e zombavam: salve o rei dos judeus! Cuspiam nele, tomavam-lhe o caniço da mão e com ele batiam em sua cabeça. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto e o vestiram novamente com suas roupas. Então o levaram para ser crucificado. Pronto, encerramos aí Jesus sendo zombado pelos soldados romanos. Agora nós vamos para a crucificação, no versículo 32. No caminho, encontraram um homem chamado Simão, de Cirene, e os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Então saíram para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Os soldados lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas quando Jesus o provou, recusou-se a beber. Depois de pregá-lo na cruz, os soldados tiraram sortes para dividir suas roupas. Então sentaram-se em redor e montaram guarda. Acima de sua cabeça estavam presa uma tabuleta com a acusação feita contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita, outro à sua esquerda. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Você disse que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias. Pois bem, se é filho de Deus, salve a si mesmo e desça da cruz. Os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo, diziam. Quer dizer que ele é o rei de Israel? Que desça da cruz agora mesmo e creremos nele. Ele confiou em Deus, então que Deus o salve agora, se quiser. Pois ele disse: sou o filho de Deus. Até os criminosos que tinham sido crucificados com ele os insultavam da mesma forma. Pronto, encerramos aí a crucificação de Jesus. Agora nós vamos para o versículo 45, que recebe o título: a morte de Jesus. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus exclamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali pensaram que ele chamava o profeta Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. Os outros, porém, disseram: esperem, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. O oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo o que havia acontecido, e disseram: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Muitas mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus para servi-lo olhavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Pronto, encerramos aí o versículo 56, a morte de Jesus. Agora nós vamos para o versículo 57, o sepultamento de Jesus. Ao entardecer, José, um homem rico de Arimateia, que tinha se tornado seguidor de Jesus, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que lhe entregassem o corpo. José tomou o corpo e o envolveu no lençol limpo, feito de linho, e o colocou num túmulo novo, de sua propriedade, escavada na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e outra Maria estavam ali, sentadas em frente ao túmulo. Pronto, encerramos aí o sepultamento de Jesus. Agora nós vamos para os guardas no túmulo, versículo 62.
No dia seguinte, no sábado, os principais sacerdotes e os fariseus foram a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que quando ainda vivia, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Por isso pedimos que lacre o túmulo até o 3º dia. Isso impedirá que seus discípulos roubem o corpo e depois digam a todos que ele ressuscitou. Se isso acontecer, estaremos em pior situação que antes. Pilatos respondeu: levem soldados e guarda ao túmulo como acharem melhor. Então eles lacraram o túmulo e puseram guardas para protegê-lo. Agora nós vamos para o capítulo 28, que recebe o título A Ressurreição. Versículo 1. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo Maria Madalena e outra Maria foram visitar o túmulo. De repente houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago, e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Lembre-se do que eu lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e, assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão e digam a meus irmãos que se dirijam a Galiléia. Lá eles me verão. Pronto, encerramos aí a ressurreição de Jesus. Agora nós vamos para o relato dos guardas. Versículo 11. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas entraram na cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Eles convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro. Instruíram os soldados: vocês devem dizer o seguinte: os discípulos de Jesus vieram durante a noite, enquanto dormíamos, e roubaram o corpo. Se o governador ficar sabendo disso, nós o defenderemos para que não se compliquem. Os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme tinham sido instruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus, que continuam a contá-la até hoje. Pronto, encerramos aí o relato dos guardas. Agora nós vamos para a grande comissão, versículo 16. Então os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. Lembrem-se disto: eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Meus irmãos, eu fico muito feliz de estarmos terminando mais um livro. Eu fico muito feliz de todos estarmos juntos em um só propósito, lendo as Sagradas Escrituras. Fico muito feliz também que não é só a gente, mas muitas igrejas, muitas pessoas famosas aí, muitos cristãos famosos, muitas igrejas que estão no anonimato, que também estão fazendo um propósito desse, como a minha igreja, estão fazendo um propósito assim. E eu fico muito feliz em o povo de Deus estar se despertando para conhecer mais o Senhor. Amém? Desde já eu te peço que o Senhor te abençoe, que continue te dando graça, sabedoria para remir o seu tempo, para que você continue participando desse projeto. Amém? Desde já eu te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho, dê o seu like, dê seu gostei aí. Se você estiver gostando do propósito, deixe seu comentário aí. Compartilhe o vídeo também, porque assim quando você compartilhar esse vídeo, você vai abençoar mais pessoas. E mais pessoas vão participar desse propósito. Pois desde já eu me despeço, desejando um ótimo dia. Até amanhã, se Deus permitir. Tchau, paz do Senhor e valeu.